Fala galera, mais uma aulinha de hoje e é sobre isso aqui. Então pessoal, o que eu vou passar aqui na aula de hoje são só algumas ferramentas que você pode utilizar nos cálculos de áreas de triângulos. Eu preciso ser esperto porque cada figura, cada exercício pode ser um exercício específico. Então pode ser que exista alguma fórmula específica para ela, pode ser que você tenha que pegar algum raciocínio, achar alguns valores de outras coisas. Então é só aqui uma grande ferramenta, mas você tem que saber principalmente usar essa ferramenta, tá? Então olha, vem comigo. A fórmula mais básica que a gente tem para calcular a área de triângulo é base vezes altura sobre 2. A justificativa é o seguinte: a área está sempre relacionado aí, ou costuma se relacionar com base e altura, né? Para um triângulo complica, porque como a base, se você observar aqui, ela é de um valor e à medida que você for subindo na altura ela vai diminuindo, do tipo assim, olha, a ideia da área é preencher isso tudo com linhas, mas à medida que você está subindo, essas linhas estão diminuindo. Então, como que a gente resolve essa complicação? Eu posso pensar que nesse triângulo eu poderia formar um quadrilátero aqui. E se fosse a área de quadrilátero, seria a base vezes a altura. Mas como só tem dois triângulos num quadrilátero, e é sempre assim, todo quadrilátero a gente pode todo quadrilátero a gente pode formar apenas dois triângulos. Então você pode pensar que a área de um triângulo é apenas a metade da área de um quadrilátero. Então por isso que é base vezes altura sobre 2. Lembra desse sobre 2, pelo amor de Deus. Por isso que é sobre 2, tá? Então essa fórmula sempre vai ser útil, muito útil, quando você tem base e altura fácil. Te dei ou está dentro de uma outra figura, por exemplo. Olha essa figura. No caso eu já te dei a base, que a base é 10. Esse triângulo ele está dentro de um quadrilátero, ele está inserido num quadrilátero. Eu não te falei qual que é o tamanho diretamente do lado do triângulo, do outro lado, e nem da sua altura diretamente. Mas é fácil identificar que a altura desse triângulo é 15, não é? Porque ele vai nascer lá do vértice e chega na base, que coincide ser a altura do quadrilátero. Então aqui, tranquilão, se você aplicar a base vezes a altura sobre 2, 10 vezes 15 sobre 2 dá 75, tranquilaço de achar essa área. Então a área, sendo essa fórmula, sempre vai ser útil quando você tem base e altura fácil. Ou alguém já está te indicando, ou já até te dou de uma vez, tá? Sempre usa ela. Mas não é o único recurso que a gente tem. Em caso de triângulos equiláteros, esse é um dos melhores recursos que a gente tem para calcular a área. É saber essa fórmula direto. Em vez de pensar em base vezes altura sobre 2, a gente pode pensar que a área de um triângulo equilátero, já que tem três lados iguais, é só pensar num dos seus lados, é dado por essa fórmula aqui. Eu não vou desenvolver ela, explicar como que a gente chega nela, porque ela é um pouco demorada, temos recursos limitados, mas é até interessante. Decore, essa aí você decora com carinho, com muito amor, porque eu preciso que você saiba qual que seja a área de um triângulo equilátero. O restante das fórmulas é e não é útil. Na verdade, apenas uma eu vou te passar, mas assim, muito zelo no coração, porque talvez você nem vai usar ela pro Enem. Mas assim, só vou te dar por causa de recursos, tá? Porque ela realmente é forte. O restante você ainda consegue forçar a barra, você consegue tentar achar a altura de alguma forma. São só do restante das fórmulas que você vê na literatura, são só fórmulas assim, derivadas de alguns raciocínios. Mas essa outra aqui realmente não tem como chegar nela assim de forma... cheguei. Então vou passar para ela, que é o Teorema de Héroult. Mas se concentra muito em bases de altura sobre 2, identificar os triângulos na situação, achar onde que é a base, onde que é a altura, e triângulos equiláteros é L2, raiz de 3 sobre 4. Você não vai fugir disso, esse aí é o seu único recurso que você vai ter, realmente. Agora essa outra aqui é um a mais, um plus, que dependendo do exercício vai assim, pro Enem. Essa fórmula aqui ela só vai envolver os lados, todos os lados, porque normalmente a gente só está envolvendo dois lados, base e a altura pode ser que nem fosse o lado do triângulo. Mas quando você tem um triângulo totalmente bizarro, muito estranho, você não consegue tirar nada dele, o ângulo dele não ajuda em nada, talvez um seno ali te ajudaria a achar a altura, mas quando assim, não tem como esse ângulo ser muito bizarro, esse triângulo ser muito bizarro, ou seja, um triângulo totalmente escaleno e muito bizarro, a gente pode apelar para achar essa fórmula aqui. Eu preciso que você pegue o conceito. Primeiro, você tem três lados diferentes, generalizei os lados, ABC. Eu preciso que você calcule para mim o semiperímetro. Perímetro seria a soma de todos os lados, né? A mais B mais C. O semiperímetro, que eu vou chamar de Pzinho, é a metade dele, tá? Então, dado o semiperímetro, o cálculo dessa área é a seguinte fórmula. A área de um triângulo pode ser a raiz, bem grande, do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado, o semiperímetro menos o outro, o semiperímetro menos o terceiro lado. Ou seja, é uma conta gigante, mas eu só estou mexendo com os lados, eu não estou importando em achar quem que é a altura.
Porque pode ser um caso em que eu não tenho nenhuma suspeita de achar altura e sim, seja impossível achar altura. Não estou dentro de outra figura que me dá nada. Então, mexeu apenas com os lados, mas eu preciso ter os 3 lados. Eu posso usar essa fórmula aqui. Calcule o semiperímetro, ou seja, pega os lados, soma tudo, divide por 2 e depois aplica nessa fórmula. Essa fórmula, gente, é um algoritmo. De novo, você só vai aplicar, pegar os números e jogar. Virar uma calculadora, não tem nada mais que isso. Então fica assim. Pega os valores, coloca dentro da fórmula, vai dar certo, tá? Mas quando que você vai apelar para essa fórmula? Só com casos de triângulos muito estranhos, no quais você tem os 3 lados dele, tá bom? Fora isso, não vale a pena. Então, galera, eu não coloquei até nenhum número nessa aula de hoje pra gente não querer confundir ou ficar, na verdade, assim, viciado em exercícios fáceis. Os exercícios não são tão simples, alguns são, diretão, mas outros são sempre envolvendo outras coisas. Então, eu preciso, assim, com carinho. Faça a lista que eu tô te pedindo e faça com muito carinho, porque triângulo é um conteúdo muito importante para o Enem. Ele cai, às vezes, de forma direta, só faça, ou, na maioria das vezes, cai de forma assim indireta. Você precisa achar um treino de um triângulo para te dar uma outra informação, tá? Áreas são o essencial, tipo assim, o âmago da parte de geometria, e triângulos é a parte com muito carinho, tá? O Enem gosta de triângulos, quadriláteros e de circunferência, muito, tá? Então, isso aqui eu preciso que você faça assim, legal. Não precisa saber muito mais que isso para o Enem. Essas 3 fórmulas, na verdade, essas 2 primeiras já de bom tamanho, a terceira. Existem outras formas, vocês vão ver em outros vídeos, vou até deixar linkado aqui, caso você queira fazer um treino mais complicado, mas não há necessidade, tá? Pro Enem satisfaz essas 2 primeiras formas, tá? Então, pessoal, mais uma, tamo aí, abriu tudo, é massa. Alquim, sai de casa não, tá?